Imagina isto. Um grupo de alpinistas experientes foge da própria tenda, em plena noite, no inverno russo, muitos quase sem roupa adequada para o frio. Dias mais tarde, são encontrados sem vida, em diferentes pontos de uma encosta isolada. As circunstâncias em que tudo aconteceu continuam, até hoje, a levantar mais perguntas do que respostas. Este é o incidente conhecido como Passeio de Dyatlov. Um dos mistérios reais mais discutidos da história recente. Este não era um grupo de iniciantes. Eram estudantes e antigos alunos de uma instituição de engenharia, habituados a trilhos difíceis e a condições exigentes. O objetivo era atravessar uma região remota dos Montes Urais, em pleno inverno, para obter uma certificação avançada em montanhismo. O líder tinha experiência e já tinha guiado outras expedições. Nos diários e registros que ficaram para trás, o ambiente parecia controlado. Comentários sobre o frio. Pequenas frustrações normais. Momentos de boa disposição. Nada que indicasse que o grupo sentia estar prestes a enfrentar algo fora do comum. Nos registros que o grupo foi deixando pelo caminho, dá para sentir uma mistura curiosa de cansaço e entusiasmo. Falam do frio intenso, das etapas mais difíceis, mas também da sensação de conquista cada vez que avançavam mais um pouco na rota. Há referências a pequenas dificuldades técnicas, a ajustes de rota, e até a momentos de brincadeira entre eles, típicos de quem confia uns nos outros e está habituado a trabalhar em equipa. Nada nos textos sugere medo de algo específico, nem a sensação de que estavam a ser seguidos, observados ou ameaçados. Pelo contrário, a ideia que fica é de um grupo focado, determinado, que conhece os riscos, mas que acredita estar preparado para lidar com eles. Isso torna tudo ainda mais estranho, porque a quebra entre este registro relativamente tranquilo e aquilo que aconteceu depois é abrupta demais para ser ignorada. Antes de avançarmos para a noite em que tudo muda. Se gostas de mistérios reais contados com calma e detalhe, considera seguir o canal e ativar as notificações. Isso ajuda muito a manter este tipo de conteúdo vivo por aqui. Agora, vamos à parte em que a história deixa de ser apenas uma expedição e se torna um enigma. A certa altura da viagem, o grupo decide montar a tenda numa encosta exposta ao vento. Não era a opção mais confortável, mas, para quem tem experiência, não era necessariamente uma decisão absurda. Depois disso, as comunicações deixam de aparecer. O grupo não regressa no prazo previsto. As equipas de busca demoram a ser organizadas, em parte devido ao clima e ao isolamento da região. Quando finalmente chegam à área indicada, encontram o acampamento, mas não o grupo. A tenda aparece parcialmente coberta de neve, inclinada e danificada. Um detalhe chama a atenção de imediato: o tecido está cortado de dentro para fora, como se os ocupantes tivessem decidido sair à pressa, abrindo passagem por ali em vez de usar a entrada normal. No interior da tenda, muitos dos itens essenciais ainda estão lá. Botas. Roupas mais quentes. Mochilas. Mantimentos. Do lado de fora, sobre a neve, vê-se uma sequência de pegadas que se afasta do acampamento. Algumas parecem feitas com botas, outras apenas com meias, e há registros de passos que podem ter sido dados com os pés praticamente desprotegidos. Seguindo essas pegadas, as equipas de busca começam a encontrar os primeiros corpos, em diferentes pontos da encosta. Os primeiros membros do grupo são encontrados perto de uma área com árvores, com sinais de terem tentado improvisar algum tipo de abrigo ou fonte de calor. Alguns ramos altos estão partidos, o que sugere que alguém pode ter tentado subir para observar melhor os arredores ou procurar proteção. Mais adiante, outros corpos são descobertos em direções diferentes, como se parte do grupo tivesse tentado regressar ao acampamento, enquanto outros seguiram outro percurso. A disposição de todos pelo terreno reforça a ideia de desorientação e decisões tomadas sob grande pressão. Até aqui, seria possível imaginar uma sequência de más decisões em condições extremas. Mas a análise mais detalhada revela elementos que tornam a história bem menos simples. Quando as autoridades analisam o que aconteceu,
percebem que não se trata de um caso linear. Alguns membros do grupo morrem claramente devido ao frio extremo e à exposição prolongada a um ambiente hostil. Outros, no entanto, apresentam ferimentos internos significativos, pouco comuns em acidentes de montanha habituais. Há registro de danos sérios em algumas estruturas ósseas e de particularidades que geram dúvidas entre investigadores e peritos. Ao longo dos relatórios, surgem também referências a detalhes curiosos em algumas peças de roupa e a comportamentos que, à primeira vista, parecem não fazer sentido. Tudo isto contribui para que o caso se torne ainda mais difícil de encerrar de forma clara. No final, a explicação oficial recorre a uma formulação vaga, referindo uma espécie de força natural responsável pelo incidente, sem desenvolver muito além disso. Com o tempo, várias teorias foram surgindo para tentar explicar o que aconteceu naquela noite. Uma das mais conhecidas é a hipótese de um deslizamento de neve. Segundo esta ideia, a tenda teria sido montada numa zona com condições propícias a um movimento repentino de neve. Durante a noite, essa instabilidade teria levado o grupo a acreditar que a tenda poderia ceder ou ser atingida, obrigando todos a sair rapidamente, sem terem tempo para se equipar corretamente. Esta teoria ajuda a explicar a tenda cortada por dentro, a saída apressada e o facto de muitos terem abandonado equipamentos importantes. Por outro lado, quem critica esta hipótese aponta a inclinação do terreno e a falta de sinais claros de um grande deslizamento visível quando as buscas chegaram ao local. Outra possibilidade envolve fenómenos climáticos extremos. Ventos fortes, ruídos e condições que poderiam ter criado a sensação de perigo imediato, levando a reações impulsivas. Em ambientes de frio intenso e baixa visibilidade, a combinação de stress, exaustão e percepção distorcida do risco pode levar a decisões que, vistas à distância, parecem incompreensíveis. Vale a pena olhar com mais calma para estas explicações consideradas mais prováveis. Quando se fala em deslizamento de neve, por exemplo, não se imagina necessariamente uma avalanche gigantesca a descer montanha abaixo, como se vê em filmes. Em alguns cenários, uma pequena movimentação de neve já basta para criar uma sensação de perigo imediato, sobretudo se a tenda estiver instalada num local menos estável. Para um grupo cansado, em plena noite, ouvir o som da neve a ceder ou sentir a estrutura da tenda a sofrer pressão pode ser suficiente para acionar o instinto de fuga. E, num contexto de frio extremo, alguns segundos de hesitação podem ser a diferença entre viver e não sobreviver. Também há quem defenda um fenómeno conhecido como desorientação em ambiente hostil. O corpo reage ao frio, ao vento e à falta de visibilidade com decisões impulsivas, e a prioridade passa a ser sair do ponto que é percepcionado como ameaça, mesmo que isso signifique abandonar equipamento essencial. Ao mesmo tempo, estas teorias esbarram sempre em alguns detalhes que levantam dúvidas. Por que é que, depois de fugir, alguns membros parecem ter tentado regressar à tenda? Por que é que o grupo se dispersa tanto em vez de se manter unido até ao fim? É essa combinação de partes que fazem sentido com outras que não encaixam que alimenta o debate até hoje. Para além das explicações mais tradicionais, existem teorias mais controversas que tentam dar conta dos elementos que continuam sem encaixar perfeitamente. Alguns investigadores sugerem a possibilidade de atividades militares na região, como testes de equipamentos ou armamento, que poderiam ter afetado o grupo de forma indireta, causando stress extremo, ruídos intensos ou outros efeitos difíceis de prever. Nesta linha de pensamento, certos detalhes do caso, como ferimentos internos pouco usuais e relatos posteriores de fenómenos luminosos na área, são usados como argumento para a presença de tecnologia ou situações não divulgadas ao público na época. No entanto, não há confirmação oficial que feche esta hipótese de forma definitiva. Há também quem fale de fenómenos naturais raros, pouco compreendidos, capazes de influenciar a percepção, a orientação e até o comportamento em situações de alta pressão. Numa região remota, com clima instável e pouca informação disponível na altura, algumas dessas possibilidades continuam em aberto. Estas teorias mais arriscadas não são unanimemente aceites, mas ajudam a ilustrar o grau de incerteza que o caso ainda carrega.
o incidente de Dyatlov continua a ser discutido porque vive num ponto intermédio incómodo. Não é apenas um boato ou uma lenda, há documentação, investigação oficial, fotografias e registros escritos. Ao mesmo tempo, nenhuma explicação consegue, por enquanto, juntar todas as peças de forma completamente satisfatória. Sempre que uma teoria resolve parte do problema, parece deixar outros aspectos de fora. Para algumas pessoas, este caso é um lembrete de que ainda existem situações reais em que a ciência, a investigação e a lógica esbarram em limites. Para outras, é um exemplo de como pequenas decisões, combinadas com condições extremas, podem gerar resultados trágicos e difíceis de compreender à distância. Para além de toda a discussão técnica, há um lado humano neste caso que muitas vezes passa despercebido. Por trás de cada nome no relatório, havia famílias à espera de respostas, amigos que acompanharam a preparação da viagem, professores que conheciam o potencial destes jovens. Durante décadas, o que chegou a muitas dessas pessoas foram versões incompletas, frases vagas e conclusões que deixavam mais espaço para dúvida do que para descanso. É fácil olhar para o caso de Dyatlov apenas como um mistério intrigante, mas, para quem esteve perto, foi uma perda real, dolorosa e sem explicação totalmente convincente. Talvez seja por isso que o tema volta tantas vezes à superfície, porque representa não só um enigma técnico, mas também um exemplo de como, às vezes, nem toda a investigação do mundo consegue devolver às pessoas a sensação de que a história foi completamente contada. E é aqui que entra o fascínio por casos assim, mostram que, mesmo com tecnologia, ciência e investigação, ainda existem momentos em que temos de aceitar que não sabemos tudo. E que algumas histórias, como esta, podem ficar anos, décadas, num território incómodo entre o que é explicado e o que continua simplesmente a intrigar. Hoje, a encosta onde tudo aconteceu continua lá, silenciosa, remota, coberta de neve durante boa parte do ano. De tempos a tempos, investigadores, curiosos e aventureiros sobem até lá, tentando imaginar os últimos momentos daquele grupo. Os relatórios já foram reanalisados várias vezes, novas teorias foram surgindo, algumas foram descartadas, outras continuam a ser debatidas. Mas a verdade é que, até agora, o incidente de Dyatlov permanece como um dos casos mais enigmáticos da história do montanhismo. No fim, ficamos com uma imagem difícil de ignorar. Um grupo experiente, preparado, que numa determinada noite decide abandonar o único abrigo que tinha, em condições extremamente severas, e que nunca chega a regressar. Se este tipo de história te faz pensar no quanto ainda desconhecemos sobre o mundo real, então este canal foi feito para ti. Se quiseres acompanhar outros mistérios baseados em casos reais, segue o canal, ativa as notificações e deixa nos comentários que caso gostarias de ver a seguir. Porque, por mais respostas que se procurem, há sempre lugares onde as perguntas continuam à frente.